Olá, pessoal. Bom dia. Que responsabilidade, né? Depois do professor Ricardo aí. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Tereza. Eu sou de Juiz de Fora. É uma cidade que eu considero pertinho do Rio de Janeiro, que a gente acha que é longe. Estou participando, né, do grupo de estudos aí coordenado pelo Guilherme e pela Francine há pouco tempo, mas é um grupo que eu já me sinto muito acolhida por todos e agradeço, né, esse acolhimento aí do grupo, do Guilherme e da Francine. É uma honra estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Esse trabalho foi um trabalho de conclusão de curso meu da especialização em natação e atividades aquáticas que eu fiz pela Gama Filho, aqui no Rio de Janeiro. A Gama Filho hoje não existe mais, né? Mas foi um trabalho assim, que eu sempre tive o desejo, né, de apresentar ele em uma outra situação e não tive essa oportunidade. E agora apareceu essa oportunidade de estar revisitando esse meu trabalho aí. Professor Flávio Garcia de Oliveira e a professora Aline Decipoio Chaves, eles foram os meus professores orientadores aí neste trabalho. Bom, o trabalho tem como título aí o uso dos flutuadores, né, nos estágios iniciais de aprendizagem da natação. Nesse percurso aí de aprendizagem da natação, são muitos aí os caminhos, né, que o professor e aluno podem percorrer. Considerando aí essa fase de adaptação ao meio líquido, né, nesse processo de aprendizagem, né, a natação ela utiliza-se de sequências pedagógicas aí compostas por diversos conteúdos, né? E nesses conteúdos, né, existe aí um importante recurso pedagógico, uma importante ferramenta, né, pedagógica, vamos dizer assim, representado pelos flutuadores, né? E o que são esses flutuadores? Coloquei algumas imagens aí, né, que são as pranchas, né, de EVA, de borracha, são boias de braço, o espaguete, o macarrão, cada um tem uma denominação, e também os materiais de hidroginástica que muitas vezes utilizamos aí nesse processo de ensino da natação. E muitas vezes esses materiais flutuadores também são utilizados pelo professor como uma forma de segurança nas aulas, né? Às vezes a gente está aí dando aula de iniciação, né? Com turmas muito cheias, né, de crianças, às vezes mais de 10 crianças, e os professores utilizam esses flutuadores como uma forma aí de segurança. E esse recurso pedagógico, né, esse material aí auxiliar, ele pode enriquecer ou ele pode atrapalhar o processo de aprendizagem de habilidades aquáticas? Fica aí essa pergunta. Então, o que dizem aí os estudos, né? Eu trouxe aqui 2 estudos só para a gente situar aí o que dizem as pesquisas, né, sobre essa temática. E Barbosa e Gama, eles defendem o uso de materiais auxiliares, desses materiais flutuadores, né, para o processo aí de aprendizagem. Já Xavier Filho e Manuel, eles salientam que os flutuadores, eles podem até mesmo atrasar, né, esse processo aí de aquisição da aprendizagem, da estabilidade postural aí no meio líquido. Então, o que a gente pode perceber? Que existe, às vezes, uma controvérsia aí, né, nos estudos, né? Não existe um consenso aí dos estudos em relação a esse uso dos materiais. Também não existe uma fundamentação teórica, uma base teórica que sustente, né, os profissionais nessa prática aí. Muitas vezes os profissionais eles se baseiam mesmo nas experiências, né, nas trocas aí com outros profissionais. Bom, e o objetivo aqui, né, do trabalho é analisar, né, a influência de flutuadores nos estágios iniciais de aprendizagem da natação. Esse foi o objetivo do meu trabalho. Como metodologia, né, foi um tipo de pesquisa em um campo qualitativo, né, de caráter transversal, através de um estudo de caso. Né. Os sujeitos foram uma turma de natação infantil composta por 8 crianças com idade aí de 4 a 6 anos.
em estágio inicial de aprendizagem da natação. Os instrumentos de coleta de dados foi utilizado o recurso de videogravação e notas de campo. As aulas tinham duração aí de 45 minutos, com uma frequência aí de 3 vezes na semana. A observação teve a duração aí de 1 mês aproximadamente, totalizando aí 12 aulas. E para observação e análise, foi estruturado aí um roteiro. E esse roteiro de observação foi observar as estratégias metodológicas da aula, a relação do professor no processo de condução e utilização desses materiais flutuadores e os avanços aí no desenvolvimento das habilidades aquáticas. Como eu disse, foi um trabalho realizado há bastante tempo, como eu utilizei o recurso de videogravação, eu não consegui transferir, que na época eu utilizei aquelas câmeras pequenininhas, na época sim, porque realmente eu tenho bastante tempo, e eu utilizei o recurso de gravação às câmeras, não foi celular, então eu não consegui transferir o vídeo aqui para o PowerPoint, peço desculpas para vocês, mas eu congelei assim os episódios que eu vou discutir aqui com vocês. Então, o episódio 1, que foi analisado e que foi observado durante as aulas, foi um exercício de respiração. Nessa turma e nesse dia, tinham 5 crianças, 2 crianças, como vocês observam aí na imagem, estavam utilizando boias de braço e as demais crianças não estavam utilizando. O exercício proposto pela professora era um exercício de respiração na borda. Ela conduzia cada criança para segurar na borda com as 2 mãozinhas e propôs um exercício que ela denominou lá de elevador, que era subir e descer realizando as respirações. Então, o que foi observado aí nesse episódio, nesse exercício proposto pela professora? O trabalho de respiração ele só seria possível se as crianças que estavam com a boia de braço não tivessem com a boia de braço, porque no momento que ela tentava descer, realizar aquele sobe e desce da respiração, a boia de braço impedia esse movimento, ela impedia lá o movimento. Então, esse exercício não foi possível pelas 2 crianças que estavam utilizando a boia. Só justificaria o uso da boia se as crianças apresentassem claro medo ali, clara insegurança. E durante esse exercício não houve a tentativa de retirada dessa boia de braço das 2 crianças. Um segundo episódio aí foi o episódio da flutuação decúbito dorsal. A professora estava realizando esse exercício individualmente, ela conduzia cada criança para realizar individualmente, ela oferecia o apoio, a ajuda ali, a segurança, e aí a gente observa nessa imagem que a criança ali ela estava demonstrando uma certa insegurança, um certo medo, ela até estava com um rostinho ali já um pouco diferente, estava meio desconfortável nessa posição. Então, nesse episódio, o recurso do flutuador, ele pareceu potencializar ali uma sensação de segurança. Apesar da criança estar mostrando uma certa insegurança, o recurso ali estava ajudando nesse exercício de flutuação. E o que a gente observa aí? Cato e Garoff, eles salientam que os materiais flutuadores ele pode aí, atrasar esse processo de conscientização da posição corporal. Será que essa criança mesmo ela estava percebendo esse exercício de flutuação proposto pela professora? Ou era ali uma falsa flutuação que o material estava proporcionando? E o episódio 3 foi um episódio observado durante todo esse processo aí das 12 aulas, O episódio, assim, uma turma, de crianças que estavam utilizando vários materiais,
né, flutuadores durante as aulas, e elas, durante as aulas, arremessavam o material para um lado, largavam o material para o outro, e a professora sempre repetia a mesma frase durante várias aulas: eu só vou ajudar quem estiver na mesa é a plataforma, e com a prancha. Quem perder a prancha vai fazer sem a aula inteira. Esse foi um episódio observado em várias aulas. E o que a gente pode interpretar aí dessa fala da professora? O abandono da prancha seria seguido sempre dessa punição aí aplicada pela professora. Talvez perder a prancha fosse uma vontade não expressa aí dos alunos. Alguns pareciam querer experimentar parte da aula sem a posse de equipamento, sem a posse de material. Uma possibilidade aí de movimentação livre. E o último episódio que eu destaco para vocês foi o deslocamento ventral. Né? Essa criança, ela parecia ter uma razoável independência, né? Confiança aí nesse deslocamento ventral. E aí a gente pode observar que ela utiliza 2 flutuadores nesse exercício de deslocamento, tanto a boia de braço como a prancha aí que está mais abaixo aí apoiando na barriguinha. E mesmo, né, se deslocando com aparente domínio, né, dos movimentos aí, com uma aparente propulsão, não houve a iniciativa aí da professora da retirada de pelo menos um dos flutuadores. Né? Se a criança já demonstrava aí essa razoável confiança, ela poderia ter retirado pelo menos um dos flutuadores. Então, como considerações finais aí, né, o flutuador ele é um recurso, né, ele é uma ferramenta pedagógica aí importante, quando usado aí de forma adequada, né, de forma coerente e equilibrada. O uso adequado desses materiais na fase de iniciação também pode induzir falsas adaptações, né, uma falsa sensação de adaptação, uma falsa autonomia, né, que isso é muito discutido aí no estudo do Packer. E os flutuadores colocam-se assim como importante recurso, né, contudo, deve se utilizar em momentos específicos da aula. Né, a proposta do estudo aqui, né, não é excluir, né, o flutuador das aulas da natação infantil, e sim questionar, né, analisar o seu uso de forma equilibrada aí. Propomos aí necessidade de futuras pesquisas para discutir, né, essas habilidades, né, com o uso dos flutuadores, de forma a potencializar ou não aí o aprendizado. E o tempo, né, necessário, né, em cada fase aí, no processo da aula. Aí. Recentemente, em 2016, se eu não me engano, o professor Flávio Castro, que vai ser até palestrante aqui, junto com a sua orientanda Roxane, eles desenvolveram um estudo com o uso dos flutuadores aí, um estudo interessantíssimo. É isso, essas foram as referências citadas durante a apresentação. Muito obrigada a todos aí.